Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, levando até sua casa informações que agregam valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar. Aqui é aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, na última semana, o Supremo Tribunal Federal colocou no nível de crime contra crime de racismo a discriminação homofóbica. Então, para tal, está aqui a diretora da Consil para falar um pouco desse assunto e outros assuntos, né? A Karen. Tudo bem, Karen? Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Que bom que você está aqui conosco, né, para ouvir o que essa é uma vitória da humanidade acima de tudo, né, pelo respeito ao próximo, pelo respeito aos diferentes, né, que na verdade são iguais, fizeram opções diferentes de escolha, como um time de futebol, né. Eu sou Inter, eu dizer Flamengo, olha só. Pô, ele terminou o campeonato ainda um ponto da minha frente, pô, desgraça isso, meu. Aquele time mulambo deles. Então, seja bem-vindo ao programa, vamos conversar um pouco disso, o que representa para você que é um ativista e está aí nessa aí há tantos anos, né? Tá bom, minha querida? Então seja feliz aqui no programa hoje e bem-vindo. Obrigada. Realmente é muito importante, né, Benito, essa grande conquista do movimento social, né? Porque quando a gente fala de homofobia, ficou muito tempo naquela história de que a homofobia só reportava os crimes a homossexuais, né? E depois, com todos os avanços do movimento social, a gente foi vendo que existia o feminicídio também da população trans, e ela não era catalogada, né? Por quê? Porque quando botava só homofobia, parecia que as trans que eram assassinadas, elas entravam no quadro de crimes homofóbicos, né? Então, a importância de ter hoje a LGBTfobia, a criminalização dela, é que a gente vai poder realmente fazer um relato de catalogação da nossa população trans, que é a que mais é excluída, que é a que menos tem acesso à escola, que é a que menos tem acesso ao trabalho, e que eu acredito que é a parte que a família mais sofre, porque existe uma identidade, né? A partir do momento que existe uma identidade, que não tem como você esconder essa identidade, ela é muito mais visível. Então, o crime contra as trans, que entra na questão do transfeminicídio, é justamente isso. A nossa luta não é por privilégios, mas é por direito à vida. Eu, no auge dos meus 50 anos, eu fui privilegiada, né, de ter sido poupada por ter sido assassinada, né? Porque a gente vem de um histórico muito agressivo, muita violência, né? Só para você ter uma ideia, eu sempre brinco lá na sede e digo, no auge dos meus 50 anos, eu consegui terminar meu ensino médio com 50 anos, você entendeu? Quer dizer, olha o tempo que eu tenho para ter conseguido uma escola, e quantas das que eu tenho na vida também que não conseguiram ter o mesmo espaço, que foram assassinadas com 14, 18, 20, 30 anos. Porque a nossa expectativa de vida é 35 anos. Isso é uma vergonha para um país, onde acha que tem que se matar um cidadão ou uma cidadã pelo fato do que ela é. Onde está o direito à vida? Isso sem contar com a questão do suicídio, o desprezo de algumas famílias, o desprezo da sociedade. Agora, uma coisa que eu acho muito equivocada em tudo isso, quer dizer, nós somos tudo isso desprezado por vários pontos, mas na hora de pagar impostos e votar nós não somos. Nós somos benquistas. Mesmo. O litro de gasolina para você é o mesmo preço do meu. O peso na balança é o mesmo. É engraçado quando a gente fala de um país onde nós lutamos por igualdade e não por privilégios, vir querer dizer que nós estamos em busca de privilégio. Buscar viver não é privilégio, é direito à vida, né? E o suicídio também está aí, gente. Vamos ter um olhar mais visível para essa situação, né? Nós precisamos ter mais empatia com as pessoas para que elas possam ver.
As famílias sofrem muito com isso. Tá, Thaís, pode saudar a Karen? Karen, um prazer imenso tê-la aqui. Karen é uma parceira de grande jornada, uma pessoa batalhadora que eu aprendi a admirar, né? Obrigado. Andar lado a lado com ela, porque realmente o trabalho que Karen vem fazendo para a nossa sociedade tem grande relevância e vejo que muitas pessoas já reconhecem o teu trabalho de muita luta, e isso é importante, que as pessoas reconheçam o seu trabalho pelo que você representa perante a sociedade, né? Então, eu agradeço aí a sua presença aqui, e a vocês de casa, não esqueça de curtir e compartilhar o nosso Facebook, nosso Instagram, e acompanhar os nossos programas também no YouTube. Tá, eu vou chamar a vinheta e a gente vai entrar no primeiro assunto. Como é hoje a vida social do trans? Tá? O primeiro assunto hoje é esse. Depois vamos falar da saúde, dos outros. Porque esse é um programa dedicado a isso depois da vitória do STF. Até por uma questão de paridade, eu tenho que dar voz a todos. Assim como tem gente que senta aí e desce a lenha no LGBT, tá? Também tem um momento de dar voz ao LGBT. E você falará isso hoje em nome deles. Tá bom, querido? Vamos, jogo rápido, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Cara, você, em que momento você se descobre, dois momentos, você se descobre diferente na opção sexual, e e depois desse momento, em que momento você se descobre dentro da opção sexual como uma militante de causa? E o que você colheu disso, dos dissabores aos sabores? É muito interessante, né, quando a gente fala das nossas orientações, né, sexuais, porque tem uma coisa que eu sempre vejo. É muito interessante quando existe uma reunião de uma população cis, né, conhecida como hétero, e lá ninguém se pergunta sobre orientação sexual de ninguém, né? Mas para a população LGBT há o questionamento: qual a tua orientação sexual? Incrível, né? A minha intimidade, ela tem que vir muito mais à tona do que a minha cidadania, eu como pessoa. Ninguém se questiona, por exemplo, a minha questão da minha identidade de gênero trans. Quando que eu me vi e como que eu me vejo numa sociedade onde eu sou obrigada a ter que caminhar no gueto. Onde eu sou obrigada a ter que sobreviver de um gueto, né? E quando eu falo de toda uma população, né? Por todos os avanços que nós tivemos, hoje eu vejo os sabores que eu consegui colher disso, Benito, pelo meu histórico de vida que eu tenho, de uma pessoa que aos 14 anos foi presa por um juiz, né? Porque esse juiz acreditava que eu, dentro de uma cadeia com um monte de homem, eu poderia pegar toda aquela identidade de homens. Agora você imagina, você tem que pegar toda uma identificação de homens dentro de uma cadeia. É interessante, né? Se reporta o descobrimento do Brasil, quando se trouxe aquele bando de homens inteligentes das suas prisões de Portugal para o Brasil, né? Continua enraizada como se fosse isso, né? Então eu tinha que aprender com aqueles 11 homens dentro daquela cela o que era ser homem. Já imaginou tanto conhecimento que eu não tive ali dentro? O que é ser homem para uma sociedade hoje tão... E você pequeno no meio dos brutamontes, né? Com 14 anos, né, amor? Dentro do monte de brutamontes, né? Eu convivi tanto na cadeia como eu convivi no colégio interno, né? Mas assim, Deus tem um propósito para todos. Eu sobrevivi a tudo isso, sobrevivi à prostituição, sobrevivi a correr de bala, tive muitas sobrevivências, e para mim eu chamo isso de milagres de Deus, né? É o que eu disse na conferência: a fé é de cada um, não tem que ter imposição, você ter fé é seu. E hoje em dia eu vejo que nós conseguimos alguns avanços, né? A nossa militância, ela teve alguns avanços, mas não foi nada tão fácil. Foram lutas muito árduas, lutas muito
sabe, sangrentas, lutas que feriram nossas almas. Porque quando você fere a dignidade humana de um ser humano, isso dói demais. As cicatrizes nos corpos, elas passam, mas a da alma não passa. É aquilo que eu acabei de falar. Quando você é vista e quando você é visto como um cidadão de plenos direitos, e você, quando sai na rua, você vê que esse seu direito não existe, quando você vai numa unidade de saúde, você vê que aquilo é paudado, quando você entra dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Assembleia, ele é cortado, que direito é esse? Aí quando começam as eleições, todos esses direitos vêm à tona, você tem direito a tudo, e nós não temos representação nenhuma. Tá? E isso é muito equivocado, sabe? Isso é muito equivocado. E os sabores de tudo isso, mano, na verdade é poder chegar onde eu cheguei, né? Poder ter um reconhecimento, como a Thaís falou, que não foi fácil ter esse reconhecimento, e não é fácil você estar nos espaços, né? Em plena conferência, nós tivemos uma matéria esses dias da conferência que vulgarizou, banalizou completamente as apresentações artísticas que foram feitas na conferência de saúde, onde nós falávamos da questão da saúde mental, da questão do suicídio, sabe? E jogam matérias como se fosse tudo banalizado, como se fosse dinheiro público sendo jogado. O que é isso? As pessoas têm que passar mais a conhecer. Se você não conhece, venha conhecer. Nós estamos abertos ao diálogo. Eu sou a favor do diálogo, eu não sou a favor da imposição. E é aquilo que eu digo, o erro do movimento LGBT não foi o diálogo, foi a imposição de um diálogo. Nós trabalhamos com diálogo. Eu entendo o que é o contra, eu entendo o que é a favor. Mas eu não consigo entender o que é a imposição de que eu tenho que estar num gueto, que eu não tenho que ter representatividade. Eu não consigo entender isso. Mas também eu entendo as falhas de todos os pontos, das 3 esferas do governo, eu consigo entender a falha. É como eu digo, o movimento LGBT, eu falei no Tribunal de Justiça ontem, que a culpa do movimento LGBT foi todo o projeto que era direcionado para a população trans era gel e camisinha. Nós não tínhamos para a questão da educação, da questão do trabalho. Nós não tínhamos projeto para isso. Então, quando nós trans decidimos tomar conta e ser protagonistas da nossa história, houve até um apartheid do movimento. Alguns movimentos gays não quiseram mais ter conversa com a gente. Porque eles queriam ser sempre o protagonista daquela história. Chega. A mulher ela é protagonista da história dela hoje. Por que nós temos que ser submissas a ser protagonista? Não. Eu acho que na semana passada a gente teve uma semana intensa, né, Karen? Teve muita coisa junto, teve a conferência, teve palestras adicionais de violência, foram várias atividades que aconteceram, foi uma semana bem cansativa. Mas eu não poderia deixar de citar aqui a presença da doutora, professora, mestre e doutora Meg Rayana, que deu e falou sobre a identidade apagada, que foi uma aula espetacular, né? Ela trouxe todos os estudos, acho que a maioria, talvez ali, os acadêmicos sim, mas muitas das pessoas que estavam presentes naquele auditório, né, nem conheciam quem são tanta bibliografia que ela trouxe ali de conhecimento, de pessoas que estudam, né, e ver essa população, que hoje as pessoas que estavam ali, a qualidade das pessoas que estavam ali, né, Ministério Público, Defensoria, a UNIR, vários professores e mestres, doutores renomados ali naquele espaço, né, ver que colegas do movimento LGBT que estão dentro de espaços significativos, porque lutaram, conseguiram reconhecimento. Não foi fácil, quando cada um conta a sua história, sabe o quanto passou por discriminação, né? E aí a gente vê como quando a gente quer, independente do que for, do que seja, né, a gente consegue alcançar um objetivo, que eu acho que isso vem até muito com a representatividade que a Sabrina apresentou na abertura da Conferência Estadual de Saúde, falando sobre a música Hero, né? Sobre o fortalecimento interno das pessoas, sobre quando a gente tem um sonho, a gente alcança. Então, essa representatividade que o público LGBT tem, às vezes ele não é
ele não tem essa visibilidade, ele não tem esse olhar de conscientização, né? E, às vezes de discriminação. É interessante, né, quando vem justamente isso, porque o Grupo Concil, ele tem uma forma de trabalhar muito diferente, né? Os nossos shows, eles todos são mensagens, né? Todas as músicas que a gente procurar fazer show, são shows que vêm com as músicas que você consegue entender e a população em casa vai. Quando a gente trabalha sobre a questão do preconceito, sobre a questão da droga, sobre a questão da violência da mulher, é justamente isso, para as pessoas ficarem atentas. Porque o histórico, na verdade, o nosso histórico de luta, ele foi apagado há muito tempo, né? E a Meg, ela trouxe isso lá dentro do tribunal. Desde a história do Stonewall, ela mostra que aquilo foi apagado, porque quem começou realmente a luta naquele momento não foram os gays, foram as trans daquela época, né? As travestis daquela época começaram. Mas a história é tão bonitinha que parece que foram só eles que conseguiram todo. Quer dizer, e são memórias apagadas mesmo, né? Quando eu chegar a morrer, a minha memória pode ser até apagada, porque pode vir outros que vão apagando, uma vai se sobrepondo sobre a outra. Mas assim, olha, o show, por exemplo, que a Ariela Fernandes fez, aquele show é impactante, você está entendendo? O show que a outra fez também, de bate-cabelo e tudo é questão de saúde mental, tudo é questão de saúde. E quando nós começamos a abertura da conferência, você viu que nós começamos com um, que foi o da Sabrina, depois veio o da Paola, e no final o que sobra? O suicídio e a violência, né? Que a gente acaba vivendo numa vida que às vezes nós temos que ser realmente os palhaços, né? Que tem que estar feliz no picadeiro, mas a realidade é nua e crua, o apedrejamento ele vem, né? Aí a gente se pergunta o porquê de tudo isso, né? O porquê que em determinados espaços nós temos que estar sendo submissas e oprimidas. Nós não estamos falando de igualdade, de direito à vida. Igualdade para mim é quando eu consigo permanecer no mesmo espaço que todo mundo, sabe? E isso é respeito à vida, isso é respeito à família, isso é respeito ao viver de cada cidadão e cidadã, né? Agora, você pegar uma situação e criticar, passe a conhecer, sabe? A crítica para mim ela é um espelho. Eu tenho que me olhar no espelho para ver o que eu estou criticando, o que eu estou condenando, e se eu tenho o direito de fazer isso. Porque a partir do momento que eu passo a fazer isso, posso ter o direito também de ser criticada. Eu posso ter o direito de fazer aquilo, sabe? Eu acredito muito na educação. A educação para mim é a base de tudo. E quando eu falo de educação, existem dois tipos de educação que as pessoas esqueceram. A educação de casa e a orientação da escola. A escola ela não educa, ela orienta. Quem educa são os pais, né? E com tudo isso é uma soma. Por isso que eu digo, a educação ela é a base de tudo. E infelizmente, muitas vezes a gente se pega até a própria escola fazendo um trabalho contrário, né? É um desencontro de informações e de pensamento. Na verdade, o julgamento vem antes os pré já estão na frente, né? Na verdade, o pré ele já vem com tudo pela frente. E uma coisa eu digo, sabe, Thaís e Benito, os nossos professores, eles precisam ser respeitados. Os nossos mestres, eles precisam ser respeitados, sabe? Na minha época, quando eu tinha meus 13 anos, que eu ainda tinha acesso à escola, né? A situação de ir para a escola, eu lembro que nós ficávamos felizes quando nós levávamos uma banana para o professor lanchar. Quando a gente comprava maçã, que era quando os pais da gente recebiam o 13º, naquela época, tudo era muito difícil aqui no estado, há 30 anos atrás, há 35 anos, tudo era... Para chegar a uva aqui, maninha, tinha que ser milagre, né? Então a gente ficava feliz quando a gente levava isso para o professor. O mestre, ele é tido o mestre realmente. E hoje essa desvalorização da educação, ela é muito grande quanto à questão do professor. Com certeza. Karen, uma coisa que me chama a atenção, e você vai me responder no próximo bloco, é o seguinte: os negros são conhecidos como hoje o flagelo da sociedade, né? A maioria de mortos, etc. e tal. Mas você ainda consegue ver um negro engenheiro, um negro dentista, um negro médico. Mas aqui, eu mesmo não conheço, pode ser por ignorância minha, mas também não conheço notícia disso. Você não vê um trans bem colocado socialmente do ponto de vista da educação formal das faculdades de ponta.
E isso é um poder de exclusão fantástico. Né? Você não é porque a pessoa é trans, ela pode ser muito competente. É como um homem ou uma mulher que está ali num cargo, está investido em um cargo. Mas você não vê em cargo público, você não vê um secretário de Estado raramente trans, você não vê médico, engenheiro, advogado, juiz de direito. Bom, o juiz não vai chegar nunca porque não passa no exame oral ali. Tá entendendo? Passa ali no fundamental, né? Para começar. Então. Não, mas por que essa violência contra esses seres humanos que só fizeram uma opção diferenciada? Estamos respondendo depois do intervalo, Okay. Tá bom? É jogo rápido, é num A, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas, a marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Karen, por que os trans, LGBT, não ocupam cargos estratégicos na sociedade? Vamos pela etapa, né? Assim, por exemplo, um gay você consegue ver em vários cargos, né? Aquela identidade masculina que representa a masculinidade, por mais que seja um pouco afetado, como a gente diz, ele consegue estar nesse espaço. Agora a trans ela já não consegue. Ela não consegue chegar nem até o fundamental, quanto menos chegar a uma faculdade. E para chegar a um fundamental e uma faculdade, você tem que trilhar árduas estrada. É uma estrada muito dolorida, porque vem o preconceito, vem a discriminação, vem a ignorância, vem uma faixa de tudo, sabe? A partir do momento que às vezes você não consegue, dentro da própria âmbito escolar, você ser chamada pelo nome da qual você se identifica, ou um homem trans ser chamado pelo nome que se identifica, que direito eu estou dando a esse cidadão, a essa cidadã, a chegar numa faculdade? Nenhum. A partir do momento que dentro de uma escola eu sou obrigada a entrar dentro do banheiro masculino, eu estou sendo agredida duas vezes. É que nem eu pegar uma mulher, você pegar uma mulher e colocar no banheiro masculino. Você acha que vai acontecer o quê com aquela mulher?
Uma das dificuldades justamente é essa. E as poucas que nós temos no estado com doutorados, eu conheço duas, que é a Josi, que é da Uni, e a Vitória B, a Brunet de Vilhena, que é de Vilhena, sabe? São poucas que eu conheço que conseguiram no estado de Rondônia chegar a uma faculdade e ter várias formações. Mas infelizmente realmente acaba sendo muito difícil, Benito, porque a sociedade, ela prefere nos ver no gueto. Eu tenho uma visão sobre isso. Parece que quanto mais no gueto você vê, melhor são para a política. Quanto mais pobre e miserável a população, parece que a política funciona muito melhor. É como se fosse um peso de balança. Se eu resolver a situação daqui, eu não vou conseguir trabalhar mais. As pessoas parecem que não estão preocupadas com a cidadania, a qualidade de vida das pessoas, elas estão preocupadas com a miséria da pessoa. O meu entender do que eu vejo da política hoje parece que é quase nesse ponto. Quanto mais malefícios tiver, melhor para que a política funcione. Eu não consigo ver dessa forma. De que forma eu trabalho em prol de uma cidadania, de uma qualidade de vida do cidadão, se eu não posso ofertar tanta coisa boa para eles? Eu não estou dizendo que não tem político que não presta. Não, eu reconheço políticos que têm um trabalho muito bom, tem políticos que realmente se preocupam muito com a questão da educação e com a questão da família. Mas quando a gente se preocupa com a questão da família, nós temos que entender que eu também tenho família. Eu não posso ser excluída desse meio. E como é que eu vou ter acesso a chegar a um cargo, pelo menos de recepcionista de um aeroporto, se eu não conseguir nem ter o fundamental? Se no meu auge dos meus 50 anos eu termino o meu médio, eu vou trabalhar de quê com 60 quando eu sair da faculdade? Eu vou precisar de um cuidador de idosos, né? Então é nesse ponto, né? A gente tem que lutar realmente pela inclusão, pela permanência das pessoas trans dentro da escola, sabe? Ter mais empatia pela essa população, para que a gente possa tirar do gueto e possa tirar das pessoas que estão ficando em situação de rua, porque as pessoas em situação de rua estão aumentando muito em todas as esferas. É idosa, é LGBT, é negro, é tudo na situação de rua. Quem está jogando esse pessoal na rua? São eles mesmos? Ou será que somos nós que estamos batendo a porta na cara deles, faltando oportunidade para eles? Nós temos muito que refletir sobre o que nós andamos fazendo para com o próximo. Thaís. Karen, eu gostaria só de citar também, né, de um trabalho que uma parceria que a gente fechou lá com o pessoal do Ministério Público do Trabalho, a OIT e a cozinheira Paola Carosella, do curso. Cozinheira é tu, mulher. Do curso Ela é de chefe. assistente de cozinha. Para as nossas mulheres em vulnerabilidade social, para as nossas trans, que é um projeto muito bacana. E chefe Paola Carosella fez um trabalho junto com a OIT e MPT, muito bonito, e que será realizada agora em julho, né? Então, acho que isso é muito importante também a gente ressaltar que existem parcerias e a Consil tem feito excelente trabalho nesse sentido. E para a gente foi uma honra, né, ter sido convocada pelo próprio MPT para fazer esse trabalho, que nós mesmo fizemos o link e as nossas inscrições estão assim, sabe, batendo o recorde. Eles vão ter que se virar para dar muito espaço de curso. Um minuto para você dizer o que representa agora essa mudança, que agora é crime, né? Botar o dedo na cara do LGBT. Aliviadamente, eu não vou dizer assim que eu vou poder andar na rua tranquila, porque cada louco tem sua loucura, né? A gente não sabe de que lado vem a bala nem a pedrada, que cada um tem uma forma de pensar e não é uma lei que vai mudar isso, né? Mas eu acredito que com isso nós conseguimos criar mais empatia nas pessoas. Vamos ter mais amor ao próximo, vamos se olhar no espelho e ver até que ponto eu posso condenar o próximo, mas vamos pensar muito mais até que ponto eu posso amar o próximo, para que a gente possa viver em comunhão. Querido, por hoje é só, tá aí se despedindo. Karen, obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. E a vocês de casa, até breve. Karen, muito obrigado por ter nos emprestado aqui o seu conhecimento hoje, a sua agradecemos. experiência de vida. Quero dizer que o programa está aberto para quando precisar divulgar as ações sociais da Consil, né? E parabéns por essa conquista LGBT, que vai dar mais segurança e civilidade à vida de quem fez uma escolha diferente, como é um time de futebol. Vocês são seres humanos, vocês respiram, vocês se alimentam, vocês vão ao banheiro. Pagam os impostos. Então, dignidade a todos sempre.
tá bom? Felicidade para você, tá bom, A meu todos querido? nós, obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. Eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.